Meus irmãos, irmãs, todos, para todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui voltando para a segunda parte do assunto sobre o tema Onde estão os Natãs? Terminamos ontem na quinta estratégia de Davi, mas eu quero recomeçar hoje também pela quinta estratégia de Davi. Ok? São 7 estratégias que Davi tenta esconder o pecado, e eu quero aqui continuar falando um pouco sobre a quinta, porque ontem terminamos na quinta, mas não houve nenhuma explicação em relação à quinta estratégia de Davi, ok? Mas eu quero ler o texto base dessa reflexão, desse tema, que está em Samuel 12, versículo 1, parte A, diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. Natã é o profeta de Deus que Deus deu a Davi, e o nome Natã significa ele deu. Deus deu Natã para Davi. Repito, o nome Natã significa ele deu. Quem deu? Deus deu Natã como profeta para Davi. Orientar Davi, enfim, trazer a mensagem de Deus para Davi, trazer mensagem de edificação, de repreensão, de exortação, aconselhamento, de edificação. Tudo de Natã tinha de Deus para Davi. Então o nome Natã significa ele deu. E eu quero recomeçar hoje o assunto, o tema, a partir do versículo 13 do capítulo 11, segundo Samuel, onde estamos analisando, estudando essa reflexão, ok? Diz assim, versículo 13, 2 Samuel capítulo 11, que fala sobre a estratégia de Davi. Davi, ele, em vez de reconhecer o pecado, em vez de parar de pecar, ele criou estratégias para defender, para encobrir o seu pecado, deixar o pecado debaixo do tapete e ficar por isso mesmo. Mas Deus, ele não permite estratégias que venham confrontar a sua santidade. Deus quer que nós reconheçamos nossas falhas, nossas fraquezas, e que peçamos perdão, e que realmente venhamos a entender a necessidade de andarmos conforme o querer de Deus, que é a santidade. Então diz assim o versículo 13, 5 Samuel capítulo 11: E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, para ele não descer a sua casa. Davi, ele, na quinta estratégia, ele embebedou Urias, para Urias sair do seu raciocínio, sair de si mesmo, da sua sã consciência, e ir para a casa dele, deitar-se com Betseba, a esposa dele, de Urias. Mas Deus é justo. Não tem estratégia do mundo que venha enganar Deus. E Urias aqui não foi para casa. Não. Urias, segundo o que eu entendi, contou com o servo Davi, os seus companheiros. E Davi, a cada dia mais, ele se preocupava. Como abafar o pecado? Como abafar o adultério? Como abafar? É um perigo quando nós permanecemos no erro. Quando nós continuamos no erro conscientemente, sabendo que tem que sair dessa situação. Mas Davi, a cada dia, cavava o poço dele mesmo para ir e se enterrando a cada momento. Davi estava realmente insensível. Davi não tinha mais sensibilidade do seu pecado, do seu erro gravíssimo. Davi não tinha mais sentimento. Um homem segundo o coração de Deus, que Deus escolheu Davi realmente para ser o rei de Israel. Mas a culpa do erro não está em Deus, está em nós. Quando nós deixamos de perceber a gravidade do pecado, quando nós abraçamos o pecado, dormimos com ele conosco, a sensibilidade espiritual se some. Mas, meus companheiros, o Espírito Santo quer nos capacitar a observarmos que o pecado, ele é um laço do mal. O pecado, ele é atrativo.
ele é chamativo. Cabe a nós, como homem de Deus, ter visão espiritual e fugir do pecado, como José fugiu. Se não dá para ficar, corra, porque a bênção do homem de Deus, do servo de Deus, é correr. Correr não é covardia, correr é ato de coragem, para não ser derrubado pelo pecado. E Davi não correu. E se correu para cima do pecado e tentou agora ajeitar. Tentou agora todos os meios, certas estratégias para ele conseguir abafar. E aqui estamos na quinta estratégia. Embebedou Urias para ter da sua própria consciência e deitar-se com a mulher dele, de Urias, para alguém perceber depois que o filho de Davi seria realmente de Urias, mas não era. Mas Deus não deixa se enganar. Ok? Vamos agora para a sexta estratégia de Davi. A sexta estratégia de Davi. O versículo 14, capítulo 11, segundo Samuel. Isso se deu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão dele, de Urias. Não tinha jeito. Davi fez tanta coisa e a cara ia piorando. Aí teve outra ideia. Vou mandar a carta para Joabe, pela mão do próprio Urias, quer dizer, a sentença de Urias, ele mesmo a levou. Tão inocente era Urias, tão fiel, tão leal, que nem abriu o bilhetinho para ler. Mas ali estava a sentença dele de morte. Davi queria ficar livre de Urias ou do pecado que ele cometeu. Davi chegou a um ponto tão cruel de ter a vida de um leal soldado para esconder, para guardar o seu pecado. Matar alguém para ficar na posição. Destruir alguém, destruir o inocente, mas não destrói a sua reputação, não perde a sua cadeira, a sua posição. Isso é ato diabólico, ato satânico, quando se procede assim. Assumindo o erro, Deus tem misericórdia, mas obviamente haverá as consequências do erro, do pecado. Mas Davi chegou a um ponto que até desconhecemos o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi continuou. E Davi agora não tem mais jeito, tem que mandar Urias para a guerra e dar um jeito para ele se perder por lá mesmo. A estratégia de Davi foi a sexta estratégia. Olha aqui, entenda que a sexta estratégia, Davi mandou uma cartinha, um bilhete pelo próprio Urias. E Urias não sabia que ali naquela carta, naquele bilhete, naquele comunicado, estava a sentença mortal, fatal de Urias. Urias era um soldado fiel. Fiel mesmo, tanto ao rei quanto a Deus. Olha o versículo 15. Aqui é a sétima estratégia de Davi. Davi, a ideia dele, escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Meus irmãos, companheiros, como é que um líder, tendo um companheiro tão leal como Urias, quer se livrar do pecado que ele cometeu, Davi cometeu, de Joabe, se ponha Urias na frente da batalha e se afaste, porque vindo a arma, a flecha, ele na frente, sem nenhum refúgio, será atingido e morrerá. Como que diz? Eu preciso escapar do meu erro. Eu preciso esconder o meu erro. E só tem um jeito agora. É matar Urias. É tirar a vida de Urias. Só assim ninguém saberá. Porque Urias morrendo, eu trago para minha casa Betseba e fico com ela. E o menino nasce e vão dizer que realmente é meu mesmo. Pelo tempo que Betseba vai estar comigo. Isso Davi pensava. Estratégia completamente fora do comum e fora do homem de Deus. Ideias que não convêm ao homem de Deus. Então a sétima estratégia foi fatal. Davi mandou assassinar Urias, só para não descobrir o pecado de Davi, dele, o adultério, para não perder a posição de rei,
não perder a cadeira de liderança monárquica. Puxa uma posição, faz tudo isso. Faz até tirar a vida de alguém, faz até envolver alguém em dificuldades para defender a si mesmo. Isso é triste e vivemos realmente essa realidade nesse tempo contemporâneo. Muitas pessoas matam os outros moralmente e espiritualmente, rejeitam os outros para não perder a posição, o ego, o orgulho que lhe controla. Mas Deus sabe todas as coisas, nada encoberto tem os olhos de Deus. O que tem debaixo do tapete, Deus vai mostrar. Deus vai puxar o tapete, abrir a cortina, tirar a capa, tirar a máscara, mas tudo será do tempo de Deus revelado. Então é melhor se reconciliar com Deus, é melhor parar aí e pedir a Deus misericórdia e não realmente lutar pela vida quando tem algo que Deus não está se agradando. Isso é preciso, mas Davi não. Davi quis esconder o pecado. Ok, na sétima estratégia de Davi foi a fatal, foi a cruel, a morte de Urias. Além de usar a mulher de Urias, adulterar com a mulher de Urias, Davi ainda manda matá-lo para que fique livre de escândalo, mas não teve jeito. O que está encoberto, Deus irá fazer algo para descobrir. E você sabe o que está fazendo ocultamente. Não adianta se esconder, não adianta apadrinhamento, não adianta jeitadinho, porque a obra é de Deus e o julgamento, a sentença vem de Deus quando nós não nos arrependemos. Arrependei-vos e convertei-vos, e assim os pecados serão apagados. Continuando aqui, então Joabe realmente não entendeu o porquê Urias tinha que ser morto. Joabe não entendeu, apenas obedeceu ao rei. Ao versículo 16, aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejaram contra Joabe. Caíram alguns do povo dos servos de Deus, de Davi, aliás, e morreu também Urias, o heteu. Pronto, Urias, inocentemente, paga pela vida, sem ter culpa de nada. Mas fiel, honesto, leal, sincero. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Não tem de que temer quando andamos em sinceridade. Então enviou Joabe e fez a Davi saber todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo, no versículo 19, acabando tudo de contar ao rei todo o sucesso desta peleja. E sucedendo que o rei se glorize e te diga, por que chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haveis de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubbecete? Não sou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de um mó corredora, de quem morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás também, morreu teu servo Urias, o heteu. Essa notícia aí alegrou muito a Davi. Sabe por quê? Olha, Davi ele se tornou tão insensível. Davi, embora lamentasse profundamente a morte de Saul e Abner, né? Seus rivais, Saul e Abner, rivais de Davi, ele lamentou a morte desses dois, mas não lamentou a morte de Urias. Davi queria ficar livre de Urias, não lamentou a morte de Urias. Era um projeto de Davi, destruir Urias para esconder o pecado. Como é que pode ser destruir alguém para esconder um erro seu? Mas Deus, na hora certa, manda a sentença. E aqui foi. Mas aqui no versículo, ainda o versículo 23 do capítulo 5 de Samuel, diz assim, disse o mensageiro a Davi, na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra ele até a entrada da porta. Aí o versículo 24, então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos teus servos, ó rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu.
Parecia que tudo tinha dado certo para Davi. Davi, nossa última estratégia fatal, a estratégia número 7, Davi conseguiu matar Urias. Agora tranquilo. Nunca ninguém vai saber que adulterei com Betseba. Ninguém nunca vai saber que o filho de Betseba é meu. Urias não vai ser mais nada, então tudo tranquilo, tudo na paz. Isso pensava Davi. Pensava que o pecado dele jamais ia ser descoberto. O esposo da mulher morto. Ninguém tinha visto Davi adulterar com Betseba. Então tudo tranquilo. Davi conseguiu, entre aspas, conquistar os seus objetivos. Porém, ao versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor, lamentou ao rei Davi. E passando o tempo, o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que fez Davi pareceu mal aos olhos do Senhor. Glória ao Senhor Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Davi fez tudo isso, todo esse processo que Davi planejou contra a vida de Urias. Veja aí o sentimento da família de Urias, de Betseba. Que angústia, um líder, o rei Davi, fez tudo isso. O homem cegou o entendimento, o homem estava insensível, o homem não tinha mais sensibilidade espiritual nem de liderança. Um Urias, um soldado tão leal, um soldado fiel, um soldado que estava na guerra, e Davi faz tudo isso para esconder um pecado seu, esconder o seu pecado para não perder a posição de rei. Mas Davi praticou o pecado. Davi praticou a atitude, infelizmente, triste. E agora Davi, mandando matar Urias, a mulher de Urias agora viúva, ele manda trazê-la para morar com ele. E foi a mulher de Davi. Porém, a palavra de Deus diz que Deus não gostou dessa atitude de Davi. Foi mal aos olhos de Deus esse projeto de Davi. Deus não aceitou. Tudo bem, Davi agora estava com Betseba em casa. Ninguém sabia. Rapaz, Betseba tem muita sorte, casou com o rei Davi, depois de viúva, e agora está até grávida do rei, que coisa! Mas ninguém sabia ainda que aquele menino, aquela criança foi gerada no pecado, no adultério de Davi com Betseba. Também ninguém não sabia que aquele pecado, o Urias pagou caro sem ter culpa. Às vezes é assim, pagamos caro para alguém sem termos culpa, mas alguém quer estar no status, alguém quer estar na posição, mas não quer se humilhar e reconhecer o pecado. Mas Deus é justo. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Tudo bem, ok, mas depois de um ano, Davi com Betseba, casados, Davi certamente esqueceu o pecado, esqueceu o adultério, esqueceu o assassinato, toda aquela maldade contra Urias. Depois de um ano, diz o texto sagrado, capítulo 12, 5 Samuel, e o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe. Quer dizer, Deus deu estratégia agora a Natã, para Davi sentir, Davi julgar o erro, conforme aqui a parábola. Deus deu habilidade a Natã.
Natan não desrespeitou Davi por Davi ter errado. Natan não saiu falando mal de Davi, não. Não. Deus enviou Natan a Davi com habilidades para expor a situação errônea de Davi. Tanto Davi nem percebia mais, não tinha mais nem sentimento. Davi tinha esquecido daquele pecado. Mas Deus mandou Natan a Davi. E começa agora aí Natan contando a parábola. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Isso depois de 1 ano, viu? Parecia tudo estar resolvido. Mas pecado só se resolve quando há arrependimento e também o desprezo do pecado. Quando você se arrepende diante de Deus, pede perdão a Deus e deixa o pecado para lá e não peca mais, aí sim há o perdão. E Davi, tranquilo, ele não estava mais lembrando do pecado. Depois de 1 ano chega Natan para ele e começa a contar essa parábola. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço e a tinha como filha. Aqui está se referindo a Davi e a Urias. Davi tinha muitas mulheres se quisesse, Urias só tinha uma. Era a sua cordeirinha. Betseba, cordeirinha de Urias. O homem rico, Davi. O homem pobre, Urias. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Esse viajante que fala aqui, o desejo de Davi pela mulher de Urias. O viajante é o pecado que está viajando aí, de coração em coração. Se encontrar abrigo, ele fica. Então veio, e vindo um viajante a homem rico, o pecado chegou a Davi. E Davi deu hospedagem ao pecado. Davi deu pousada ao pecado. E agora Davi, com esse viajando do pecado dentro dele, pega a cordeirinha do pobre homem Urias. Só tinha uma cordeirinha. E ele vai, devora, destrói a cordeirinha, deitando-se com ela. Essa foi a história. A habilidade de Deus deu a Natan para que Davi despertasse, julgasse a causa. E Davi julgou a causa, mas sem sensibilidade, porque ele nunca pensava que era com ele. O versículo 5, 12 de 5 Samuel. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal mal e não se compareceu. Porque não se compareceu. Davi disse assim: e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não fez e porque não se compareceu. Esse homem que fez isso, Natan, ele tem que pagar o preço. Ele fez uma coisa mal e ele não teve compaixão do pobre homem que só tem uma ovelha. E Davi ainda insensível, ter esquecido que o pecado ele cometeu. O viajante estava dentro dele que era o pecado. A cordeirinha é Betseba, o homem pobre, Urias. E ele matou o homem pobre. Foi cruel com o homem pobre. Meus irmãos, agora chega a hora de Deus descortinar, puxar o tapete, tirar a cortina do teatro e tirar a máscara de Davi. Deus deu a Natan coragem, habilidade para chegar a Davi e Davi entender que Deus falara com ele. É aqui onde está, digamos assim, o tiro de misericórdia de Deus para com Davi. Deus usando Natan. Depois Davi se irou e disse: esse homem fez uma coisa tão mal e não teve compaixão
não se compadeceu do pobre homem, matando a cordeirinha dele. Aí Deus agora, mais uma vez encoraja Natan e diz, versículo 7, 5 Samuel capítulo 12. Então disse Natan a Davi. Deus deu a Natan coragem. Onde estão os Natãs que Deus levanta para falar o povo que é para ser falado, para ser dito, para ser revelado? Onde estão os Natãs que às vezes são desprezados pelos Davis, para aqueles que estão nos seus tronos, nas suas cadeiras, nas suas posições? Onde estão os Natãs que Deus tem dado coragem? Lembra aqui que Natan não foi rebelde não, para com Davi não, senhor. Quando Deus manda um Natan, Deus manda um Natan sábio, com habilidade, orientar para o Espírito Santo de Deus a falar com quem Deus quer falar, com quem Deus quer levar a palavra de edificação, exortação. É isso que Deus quer. Aí Natan disse, tu és este homem. Davi, o homem rico é o Senhor. O Senhor tomou a cordeirinha de Urias, matou Urias e ficou com a cordeirinha dele. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deus começa agora aqui a revelar, mostrar as coisas que Deus fez com Davi. Tirou Davi da moita, de dentro do anonimato, e fez rei em Israel. E te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te alcançaria tais e tais coisas. Porque, pois, Davi, desprezar a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, diante dos olhos de Deus, a Urias o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Davi, você fez uma coisa errada, Davi. Você tinha tudo aí, Davi. Você não tinha nada antes, Davi. Eu te chamei, te honrei, te escolhi, te nomeei, te dei sucesso, Davi. Você fez isso com Urias. Tomou a mulher dele e matou a Urias com a espada dos inimigos. Agora, pois, Davi, as consequências. Agora, pois, Davi, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ele seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que eu suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Consequência do rei Davi, o tapete agora estava puxado por Deus, a máscara tirada por Deus, a cortina do teatro, Deus abriu. E agora Deus estava mostrando a Davi as consequências do erro dele. Tem que ser punido. E Deus pune. E tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Isso aqui me chama a atenção. Olha, Davi, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante